Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um feliz sábado a todos os irmãos, que Deus abençoe ricamente. E desde já também você aí de casa que nos ouve, faço um convite especial para você. Nós estamos cultuando aqui na cidade de Capivari de Baixo, no bairro Caçador, a rua é Gonçalves Dias 1111. Desde já faço um convite para que você possa vir conosco aqui também estudar da Palavra de Deus. Hoje o tema é um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a oração perseverante, um tema maravilhoso que fala aos nossos corações. Quem aqui que não teve aquele amigo, o pessoal costuma chamar de amigo chato, é um amigo que quando quer uma coisa fica insistindo, insiste, até conseguir. Olha, eu já tive muitos amigos assim. Eles pediam alguma coisa e eu falei, não, eu não posso dar isso agora. E eles ficavam, e ficava de um jeito, ia de outro, via que não funcionava esse jeito, ia de outro jeito. E esse amigo, a todo instante, ficava pedindo, até ele conseguir o que ele queria. É aquele amigo persistente, não desistia. Jesus, ele contou uma parábola do amigo importuno e ele queria também ensinar algo muito importante sobre a oração usando essa parábola. E nós vamos conhecer um pouquinho dessa parábola hoje. Lucas, capítulo 11. Você aí de casa, você pode fazer a sua oração particular, né? Nós vamos abrir a Bíblia e sempre abrimos a Bíblia com oração. Aqui nós já fizemos a oração congregacional e convido você também a estar fazendo a sua. Vamos à leitura. Lucas, capítulo 11, versículo de número 5. Diz assim: Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo e se for procurar à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que lhe apresentar-lhe. E se ele, respondendo de dentro, disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-lhes por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai que dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também lhe pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então aqui, Jesus usa de uma parábola, para passar uma mensagem especial. E ele conta agora um costume que tinha lá e como que também era o modo de vida daquela época. Na nossa casa que vivemos hoje, a casa é repartida, né? Então tem quartos, cada um tem o seu quarto e a sua individualidade. Então, se fosse nas nossas casas, chegasse uma visita, você ia lá, você saía do seu quarto, ia pela cozinha e atendia a pessoa. Então era tranquilo, dá para lá atender e ver o que está acontecendo. Mas no tempo de Jesus não era assim. No tempo de Jesus, a casa geralmente era quadrada, né? Era assim. E só tinha uma partezinha aqui que eles chamavam de lugar secreto. Lembra daquela passagem? Então, entre
dentro do lugar secreto, fechando a porta, o Deus que vem em secreto recompensará a sua oração. Era um local aqui da casa onde eles guardavam algumas coisas, e ali era o local da casa onde você tinha oportunidade de ter intimidade com Deus sem ninguém ouvir. Então esse era conhecido como lugar secreto. E aquele que vem em secreto responderá a sua oração. Mas o restante da casa não. Então, a porta está aqui. Os filhos dormiam assim, um do lado do outro, atravessado. Por isso que o pai falou, não tem como. Lembra que o homem, o amigo da parábola, ele diz assim, ó, não me importunes, está fechada a porta também era muito pesada, e com uma tranca de madeira, difícil de abrir também, fazia muito barulho. E aí ele falou assim, olha, não me importe, meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar. Imagina, esse pai, se ele se levanta aqui, ele ia acordar toda a casa, porque a casa não tem compartimento como a nós, quartos, todo mundo dormia no mesmo cômodo, então se levantasse, ia acordar toda a casa, e se abrisse a porta ainda mais, uma porta pesada, ia fazer barulho e acordar toda a casa. E aí Jesus toma dessa história e fala assim, ó, mesmo que esse teu amigo não se levante para não coisar o seu filho, mas se você continuar importunando ele, lembra aquele amigo chato que não desistia enquanto não conseguisse aquilo que ele queria? Deus está falando, se esse amigo ele não ouvir, querer atender por causa dos filhos, mas pela sua importunação, ele vai atender. E tinha outra coisa interessante também na cultura deles, é que nessa cultura deles ali, tinha a questão da honra pública. Honra pública. O que seria? Era muito desonroso para uma pessoa negar pão a outra pessoa. Se ele, e geralmente eram todos parentes, se ele faz algo do tipo, toda a cidade ia saber. Então ele ia ficar desonrado na cidade, se ele negasse o pão ao seu amigo, né? Então Jesus, o que ele faz? Jesus pega dessa história e ele pega exemplos humanos para mostrar para nós quem é o nosso Pai amado. Toda luta, irmãos, do céu, toda luta do céu é mostrar para nós que Deus é bom. Mas por que, irmão Ed, Deus tem que nos mostrar que Ele é bom? Porque o Satanás, através de doutrinas erradas, incutiu na nossa mente que Deus é Deus, Ele é duro, é um Deus tirano, você pede perdão para ver se convence ou aplaca a ira de Deus, e Deus nunca foi assim. Então Jesus está contando para aquele povo que recebia muitos ensinos errados dos fariseus e via Deus de uma forma diferente. Jesus estava tentando pegar um exemplo que acontecia no dia a dia e trazer para eles enxergarem quem é Deus. Deus é bom. Deus é bom. Você que aí de casa me ouve, Deus é bom. Eu sei que muitas vezes tem muitos ensinos errados que faz você pensar que Deus é mau. Um exemplo, muitas vezes algum ensinador bíblico fala que Deus vai queimar você eternamente e você nunca vai parar de queimar no fogo. Isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina satânica. É uma doutrina diabólica que faz com que você olhe Deus de uma forma totalmente diferente do que Ele é. E aqui Jesus estava nessa sociedade tentando mostrar para ele que Deus é bom. Aí entra um ponto interessante. Porque se o homem que é pecador, que é falho, ele se preocupa com a sua reputação, imagina Deus, o Pai. É isso que Jesus estava ensinando. Ele está falando, se esse amigo vai se levantar pela sua reputação, imagina Deus, o Pai, quando você pede algo para Ele, Ele não vai cumprir para que a sua palavra seja cumprida? Assim é Deus. Então perceba que Jesus estava ensinando para essas pessoas o quanto Deus, Ele é bom. Aí que ele começa a dar um exemplo assim, ele dá outro exemplo aqui, ele fala assim, se dentre vós um filho lhe pedir um pão, o pai vai dar o quê? Uma pedra? Entende? Então, como que era o formato do pão lá? Era assim, era redondo. E naquelas terras também tinha pedras com formato de pão redondo assim.
Aí Jesus fala, se um filho lhe pedir pão, o pai da terra vai dar uma pedra? O filho chega lá, acorda de manhã, mãe, pai, ô pai, eu quero tomar café. Aí o pai, pera aí que eu vou lá fora pegar uma pedra para ti. Aí pega uma pedra, vem, tá aqui filho, teu pão, come. Vai fazer isso? Jamais. Um pai terrestre jamais vai dar uma pedra para um filho. Só que mas Jesus falou que os pais terrestres são o quê? Maus. Os pais terrestres são o quê? Maus. E Deus o Pai é mau? Não. Vocês me entendem? Então Jesus queria ensinar, falar o seguinte, olha, persevere na oração de vocês, não desista, peça a Deus, porque um filho que pede ao pai terrestre um pão, o pai não tem coragem de dar uma pedra, e esse pai que é mau não tem coragem de fazer isso. Imagina o Pai Celeste, tudo que você pedir, segundo a vontade dele, ele vai te dar. Às vezes pode demorar um pouquinho, pode, mas ele vai te dar. Não se esmoreça, porque perceba aqui que aquele amigo importuno, ei, me dá um pão, porque chegou visita lá em casa, o outro lá de dentro, para, não fica me incomodando, vai acordar meus filhos. E aí aquele olhou a resposta, não, mas eu preciso de um pão, porque chegou viajante lá em casa. Aí o outro, tá, eu vou lá, porque senão ele vai acordar meus filhos, e ainda a minha reputação na cidade vai ficar ruim. Então perceba que aquela pessoa, quando ouviu a primeira resposta, ele desistiu? Não. Muitas vezes você pede a Deus e parece que alguma coisa contrária acontece. Aí você vai e desanima? Puxa, aí o que diabo quer que você faça? Que você desanima. Que você não persevere na oração pelo aquilo que você pediu. Você pare de orar. Aí ele vai ter vitória sobre você. Deus está ensinando através dessa lição que nós devemos olhar a Deus de uma maneira diferente, de um pai, que quando você pede para ele, não duvide, ele vai te atender segundo a vontade dele. E por isso que ele diz assim, ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Que pai que vai dar uma serpente para um filho? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora, se o homem que é pecador procura dar boas dádivas aos vossos filhos terrestres, imagina Deus o Pai, ele vai procurar dar o que você pedir. Perceba que Jesus estava ensinando eles como orar a Deus, porque antes disso, abra a Bíblia ali, voltando um texto, perceba que a oração, os discípulos estavam pedindo para Jesus ensinar ele a orar. Olha o que diz no verso 1 do capítulo 11. E aconteceu que estando ele a orar um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Então perceba que Jesus agora, ele introduz um corpo à oração, então ele introduz um corpo à oração, como deve ser, e agora ele fala, a segunda parte, você tem que perseverar na oração. Você tem que ser perseverante na oração, você não tem que desanimar na oração. Então você ora a Deus e vamos agora para a prática. Como funciona isso na prática? Vamos lá, usando até o exemplo aqui, no tempo de Jesus. Quer ver? Abra a Bíblia, segure aqui, vamos abrir lá em Mateus. Acho que está em Mateus esse verso. Nós já lemos aqui e vemos essa parte que eu estou citando aqui. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto em segredo te recompensará. Amém?
Então as pessoas entravam no lugar secreto, esse espaço que tinha na casa, fechava a porta, orava em secreto, e aquele que vem em secreto, qual que vem em secreto? É Deus. Ele vê o que está dentro de nosso coração, o secreto que só a gente sabe. E esse que vem em secreto, ele vai te recompensar. Em nome de Jesus. Não podemos desistir. Nossa oração tem que ser perseverante. Você está orando pelo que hoje? Qual que é o objetivo seu? O que você tem pedido a Deus? Você está orando pelo que, querido, que nos assiste aí em casa? O que você tem colocado diante de Deus? Permaneça perseverante, não olhando as situações. Perceba que quando aquele amigo pediu algo, a resposta foi negativa, mas ele não desistiu ainda, continuou perseverante. E agora nós estamos trazendo esse ensino porque é algo muito importante. Qual que era o objetivo principal da oração? E qual que é? Pedir o Espírito Santo. E quando nós pedimos o Espírito Santo para Deus, Ele nos dá? Vamos ver o que a Bíblia diz? Lucas capítulo 11, versículo de número 13. Lucas 11, versículo de número 13. Todos acharam? Olha o que diz. Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus não pode mentir, Deus não mente. Deus não é um homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Se Deus está falando na sua palavra que Ele dá o Espírito Santo, basta você orar com perseverança, porque Ele vai dar. E crer nisso, crer que Deus não mente. Mas, irmão Ed, parece que eu oro e eu não sinto um êxtase, eu não sinto alguma coisa. E quem diz que quando você ora você tem que sentir um êxtase? Aonde que está isso na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Você tem que orar, olhar para a palavra e acreditar no que Deus está falando para você, ao seu coração. Ele está falando que se você orar com fé, você vai receber. Então, eu vou orar com fé e vou receber. É assim que funciona a palavra de Deus. E diz mais assim, ela diz assim, e vos digo, pede e dar-se-vos-á. Buscai, a palavra no original buscai é esforço. Buscai isso, buscai no Senhor em oração. E perseverai quando o diabo vir, porque isso é uma luta, irmãos. É uma luta, vamos entender. Então você ora a Deus. E como que funciona na prática? Entrou no seu lugar secreto, fechou a porta, orou a Deus, ao Pai. O anjo toma a sua oração e leva ao Pai. Você ora em nome de quem? Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Cristo. É o que a Bíblia diz. Quando orares, ora em nome de Jesus. Então você ora na autoridade do sacrifício de Cristo, do seu nome. Quando você ora, o anjo toma a sua oração e leva até o Pai. O Pai ouve a sua oração. E agora, Ele envia a resposta também pelo um anjo, até chegar a você, ao que você pediu. Irmão Ed, então por que às vezes demora? Porque é uma luta espiritual. Isso aconteceu com Daniel. Lembra? Daniel pediu e o anjo estava trazendo a resposta, mas os demônios estavam impedindo que essa resposta chegasse até a sua conclusão. E muito vai também da sua fé. Porque quando você pede algo a Deus e você começa agora a ouvir e ver coisas e começa a duvidar, o que acontece? Dificulta a chegada da sua resposta. Vamos tomar isso um exemplo como Pedro. Pedro viu Jesus andando sobre as águas e falou, mestre, eu quero ir aí, junto com você, porque eles estavam pensando que Jesus era um fantasma, porque Jesus estava andando sobre as águas, e Jesus vem, e Pedro começou a andar sobre as águas. O que é isso? Isso é fé. Fé quebra leis. Ele quebrou a lei da gravidade, porque a lei da gravidade diz que nós caímos se estiver dentro d'água, mas a fé quebra essa lei, e agora ele passou a andar sobre as águas, estava andando sobre as águas, mas o texto diz que Pedro começou a olhar as ondas, ondas simbolizando pessoas falando contra, coisas negativas acontecendo. Ele deu ouvido às pessoas, deu ouvido ao que estava ao redor dele. E aí o que aconteceu com a fé dele? Ele começou a afundar.
É assim também com a gente. Nós oramos a Deus, mesmo que as situações sejam contrárias. O diabo usa alguém para falar contra. Continue na sua oração, perseverando, que a vitória vai vir em nome de Jesus. Então, busque com esforço, buscai, o texto diz, bater. O bater aqui, no grego, é um bater forte. É aquela pessoa, já conhece aquela pessoa que quando chega em casa, né, tem pessoas que chegam e batem na porta. Mas já tem aquele que é mais espalhafatoso, já pega e bum, 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 ô fulano, e já grita. Esse é o bater que Deus está falando. Está falando que para você pedir a Deus sem, não estou dizendo que você vai ser grosso com Deus, mas pedir com Deus com ousadia. Ousadia. Deus quer que a gente tenha ousadia na presença dEle, que creia que Ele é realmente um Pai e quer nos dar o seu Espírito Santo. Isso é que a oração tem que ser. Sempre que nós orarmos, devemos entender, devemos orar com o sentido de buscar o poder de Deus, buscar o Espírito Santo, que é o poder de Deus. E agora nós vamos entender o porquê isso é tão importante. Abra comigo em 1 João. 1 João, capítulo de número 4. Fica lá no final da Bíblia. 1 João, capítulo de número 4, versículo 16. 1 João 4, versículo 16. Todos acharam? Lemos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem dado. Deus nos tem dado seu amor. E Deus é o quê? Deus é amor. Então, primeiro ponto, nós já entendemos isso. Agora, vamos ler aqui 1 João capítulo 5, versículo 3, para a definição do que é o amor. Olha o que é o amor. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E o seu amor e os seus mandamentos não são pesados. Então, você ora a Deus pelo Espírito Santo. E interessante, qual uma das funções que o Espírito Santo vai fazer ao seu coração? Segura esse capítulo, esse livro, e vamos lá para Romanos. Depois nós vamos voltar nesse livro aqui ainda. Abra em Romanos. Capítulo 5 de Romanos. Versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Olha o que diz. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Recebemos o Espírito Santo, que é o poder de Deus, e por intermédio do Espírito Santo recebemos o amor de Deus. Vimos que o amor de Deus é o desejo de obedecer os seus mandamentos. E vimos que quando obedecemos seus mandamentos, conhecemos a quem? A Deus, porque Ele é amor. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você passa a conhecer a Deus verdadeiramente. Você consegue entender a Deus. Você vê Deus de maneira diferente. Não da maneira com que é ensinado por aí. Deus diferente. Um Deus bíblico. Mas aquele que diz, não, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos. Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Primeiro João capítulo 2. Nós vamos estar lendo 1 João capítulo 2, versículo 4.
Achou? Capítulo 2, versículo 4, tá? Todos acharam aí? Então vamos ler o versículo 4 primeiro. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então, a obra que o Espírito Santo, quando você ora a Deus pedindo o Espírito Santo, ele vem te convencer do pecado, que é a transgressão dos 10 mandamentos, e ele vem colocar vontade no seu coração, entendimento na sua mente, para você obedecer aos 10 mandamentos. E aí você agora passa a andar como Jesus andou. Jesus andava em obediência ao Pai dele. Vamos ver isso? Agora lá no livro de João, capítulo 15. João 15. Agora eu vou lá depois do livro de Lucas. João capítulo 15, versículo 10. João 15, versículo 10. Olha o que diz. Jesus falando: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, nós vamos andar como Jesus andou, guardando os 10 mandamentos. Jesus guardou o sábado? Sim, guardou o sábado. Eu também vou guardar. Se o Espírito de Deus está em mim, se o amor de Deus está derramado no meu coração, que esse poder que Ele me dá para que eu obedeça os seus 10 mandamentos, eu vou guardar o sábado. Eu vou adorar a imagem de escultura? Não vou adorar a imagem de escultura. Não vou adorar a imagem, não vou me prostrar à imagem, pelo contrário. Eu vou obedecer o que Deus pede: não farás imagem para ti e nem adorarás essa imagem. Eu vou crer numa doutrina contrária à Bíblia, num Deus que é 3 em 1? Não, eu vou crer no único Deus, o Pai. Então eu vou obedecer os mandamentos de Deus e vou andar como Jesus andou nessa terra, amando a Deus, obedecendo os 4 primeiros mandamentos, e amando o meu próximo, obedecendo os 6 outros mandamentos. E quem é que me faz obedecer? O Espírito Santo de Deus, que eu peço lá na oração e persevero em buscar Ele. Ele me capacita para que eu obedeça. E assim Deus vai purificando o meu coração, e assim agora eu vou olhando para a cruz de Cristo de maneira diferente. Quando eu olho para Jesus pregado na cruz do madeiro, vertendo sangue, eu vou entender que aquele homem que estava naquela cruz morreu por mim. E isso vai ser profundo no meu coração. Eu vou sentir isso profundamente no meu coração. Eu não vou olhar a cruz de Cristo de maneira superficial. Eu vou olhar para a cruz de Cristo com profundidade. Eu vou meditar nesse momento. Eu vou entrar dentro da história. E o poder do Espírito Santo vai me convencer das coisas erradas e vai mudar a minha vida. Ele vai preparar o meu coração, porque o meu Senhor Jesus vai voltar nas nuvens do céu para buscar todo aquele que creu na sua palavra e através do seu poder transformou o coração que está preparado para subir com Jesus junto aos céus. E eu pergunto para vocês, quem tem o desejo de entregar o seu coração a Cristo e buscar em oração perseverante o seu Santo Espírito? Amém? Que assim seja. Vamos orar por isso agora, em nome de Jesus, né? Oremos. Querido Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor por esse estudo de hoje. O quanto é importante estudarmos a Tua Palavra com calma, entendendo ela, para que possamos praticar. Hoje aqui recebemos poder.
Vamos sair daqui cheios do teu poder, cheios do teu espírito. Nos ensina agora, ó Deus, lutar em oração, oração perseverante. Lutar para buscar o teu poder. Precisamos do seu Santo Espírito para que possamos ser obedientes à sua santa lei. Por isso, desde já, rogamos que o Senhor nos dê mais, nos batize com o teu Santo Espírito, nos encha do teu poder. É o que te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Sobre nós, o início do ministério. O projeto Advertência Final é fruto do esforço unido e abnegado de pessoas que desejam apresentar ao mundo a verdade para os últimos dias, a qual salvam vidas. Nós não nos consideramos mais sábios que qualquer outra pessoa. Apenas nos limitamos a transmitir a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, a qual a Bíblia diz que deveria chegar aos 4 cantos da terra. Este 4º anjo dá a advertência final aos moradores da terra. Por isso, foi escolhido o nome Ministério 4º Anjo Advertência Final para este ministério. Ele apresenta nossa obra e missão em cumprimento da profecia bíblica. Gostaria de saber mais sobre o ministério? Acesse www.advertenciafinal.com. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.